Então, recomeçando, meu nome é Eduardo Rosa, sou arquiteto e consultor de Feng Shui. A proposta dessa live de hoje é vermos sobre elementos arquitetônicos, né? Vemos o que a tradição do Feng Shui nos dá de elementos para nós fazermos uma leitura dessas de portas, porta de entrada, a relação da alinhamento de portas, tipos de janelas, com escadas, e vários elementos aí que a gente vai estar no dia a dia. A gente vai focar muito na questão interna de uma casa, né, na arquitetura interna. Lembrando que o Feng Shui vai trabalhar em vários níveis. Né? O Feng Shui é uma ciência, uma arte chinesa muito antiga que vai buscar o quê? Essa harmonia do ser humano com o seu meio. Né? Ou seja, a natureza tem leis, tem ritmos, tem princípios, tem energias, tem forças. Né? E o ser humano também. E de alguma maneira, os princípios que regem o ser humano são semelhantes ao da natureza. Então, o chinês tinha essa preocupação de buscar essa harmonia, né, da parte com todo, do ser humano com o seu contexto. Né? Esse contexto que o Feng Shui trabalha pode ser desde um contexto a nível regional de um país. Né? Na China antiga, na China clássica, eles tinham toda uma análise desse espaço e um planejamento de distribuição de zonas de produção, o escoamento da produção, onde produções manufaturadas, áreas residenciais. E também na questão urbana. Então, toda a escala urbanística na cidade também, o Feng Shui vai saber fazer uma leitura desse espaço para que a gente possa fazer espaços mais adequados ao ser humano. E também a nível da edificação. Então, vai estudar as formas da edificação, as proporções, os ritmos. E internamente esses elementos arquitetônicos também vão ser importantes. Então, o Feng Shui ele trabalha com uma gama muito ampla, ou seja, é uma arte de harmonizar o espaço, desde o espaço urbano, paisagístico, até o nosso quarto, né, a cama, as cores do nosso quarto, por exemplo. Então é bem amplo. Isso eu falo porque o Feng Shui hoje em dia está com essa conotação, né, de ser como se fosse uma arte da decoração. Não está errado, mas é muito mais amplo, certo? Então a gente pode ser uma arte paisagística, de urbanismo, arquitetônica em si, certo? Então era uma arquitetura ampla da China. Né? Então vamos entrar em esses elementos já da nosso conteúdo dessa live de hoje. Então o foco é os elementos arquitetônicos. Então vamos ver essa parte interna da casa. Vamos trabalhar com imagens. Eu vou colocar sempre imagens para vocês. Eu vou orientando, mostrando como seria o ideal, né? E o que é importante para a gente ter uma leitura do espaço. Isso é fundamental, por exemplo, para um profissional que vai fazer um projeto arquitetônico, né? Um design de interiores. E tendo essas noções, na hora que vai projetar, ele vai estar atento à questão funcional, né? A questão da iluminação, a questão estética, a combinação das cores de imóvel, e também com essa questão do Feng Shui que trabalha com esse foco na questão energética, digamos assim, para que a energia esteja fluindo bem na casa. O chinês chama de Qi, né? É um termo genérico. O Qi é uma energia. Né? Então, essa energia está em tudo, dentro de um átomo, né? Numa galáxia, em todas as escalas. Né? No nosso corpo humano, todo esse fluxo, do próprio fluxo sanguíneo, seria um tipo de Qi também interno. E também o nosso corpo tem fluxos também energéticos, que inclusive a acupuntura trabalha, né? Com os seus meridianos, né? Para ver como é que estão esses fluxos, estão bons ou ruins. Né? Então, a nossa edificação é como se fosse um ser vivo também. Ele vai ter toda uma energia específica dele e internamente todo um fluxo energético, né? Que vai variar esse fluxo da casa de acordo com todos esses elementos, né? A disposição de portas, janelas, né? A direção da porta de entrada, o próprio layout da casa. Então, todos os fatores aí vão ter uma influência. Nada é por acaso. É como no corpo humano, né? Cada órgão, cada tecido tem uma função e tem uma influência no todo. Então a nossa edificação também, certo? Vamos começar a ver essa questão da porta de entrada.
Vamos ver a questão mais interna da edificação, pode ser um apartamento ou uma casa. Teria também a questão, antes de entrar na casa, essa porta também teria vários elementos. A porta é vista como se fosse a boca da casa. Lembrando que a edificação é como ser vivo, então essa porta seria a boca, ou seja, lá onde vai entrar o fluxo principal de energia, né? E essa energia da porta vai, de alguma maneira, qualificar o espaço como um todo. Várias técnicas do Feng Shui usam, tem essa porta como um elemento fundamental para, inclusive, perceber como está essa distribuição da energia da casa e outros elementos. Então, por exemplo, numa casa, na entrada da casa, é importante essa porta ser bem definida. Às vezes a gente olha, quando olha de fora da casa, né, ou de uma edificação, um prédio qualquer, é importante que essa porta esteja de maneira clara, a gente saiba onde vai entrar, né? Às vezes tem portas laterais, portas no fundo que a gente não entende bem, então isso gera um padrão um pouco confuso da energia, né? E nessa porta, antes de entrar na porta, é importante que não tenha nenhum obstáculo maior, uma árvore, um poste, algo que bloqueie esse fluxo, digamos, muito próximo da porta. Mas nosso foco é mais interno agora, né? Então, nessa imagem da esquerda aqui, a gente está vendo, por exemplo, tem uma porta que está entrando, logo tem uma paredinha ali, como se fosse um pequeno hall de entrada, né? Um átriozinho de entrada, né? Então isso aqui não é muito bom, porque o ideal é que entre essa energia que está entrando na casa, ela entra e já se distribui de uma maneira mais fluida, com essa planta do meio aqui, essa planta interna, vê que não tem nenhum obstáculo, né? Então essa energia já entra e já se distribui pela sala, aqui no caso eu estou mostrando uma sala, né? Mas aqui se distribuiria para todos os ambientes da casa, né? Inclusive aqui tem esse layout do meio aqui, por exemplo, é um layout mais ou menos padrão ideal, que vê que ele está em uma forma de ferradura, né? Está em U, né? Então essa energia que está entrando na porta, essa energia principal, digamos assim, ela já se distribui, e a próprio layout da sala de estar ela já está como se fosse acolhendo, né? Então ela se distribui bem, né? Então essa planta da esquerda não é muito boa porque ele já entra com um certo obstáculo, vai gerando um padrão já meio atritivo ali, né? nesse ambiente. E aqui não vai entrar bem nessa sala de estar, vai distribuir logo para os outros ambientes. Então essa é uma questão importante aí atento a não deixar obstáculo logo na entrada. Às vezes, inclusive, a pessoa, logo que entra, pode ter um sofá, às vezes de costa, ou um armário, isso tudo não é muito legal, certo? Então é bom que flua, certo? Outra questão da porta de entrada que temos que estar atentos, essa planta da direita, vejam aí que logo que entra, tem um banheiro ali, tipo, pode ser um lavabo, no caso aqui é um banheiro, né, logo na entrada. Então esse exemplo é interessante para a gente ficar atento aí que essa energia que está entrando é como se fosse um alimento principal da casa, certo? E no banheiro é uma energia já de final de ciclo, energia para ser reciclada, para ser mandada embora e reciclada. Então não é um padrão energético, né, condizente com a porta de entrada. Então existe, nesse caso aqui, onde está a porta da entrada, está muito próxima da porta do banheiro, vai existir uma certa mistura das energias, né? Então acaba que meio contaminando, né, ou gerando um padrão meio ruim. Então, ou seja, uma energia de entrada de alimento mistura com a energia já de final de ciclo. Isso acontece muito, às vezes, em escritório, né, em que a sala é pequena e é muito comum essa sala, a entrada já está pertinho aí do banheiro. Em casa é um pouco mais raro, mas às vezes acontece com o próprio lavabo, muito próximo. Então, é bom evitar pelo menos uns 3 metros dessa porta de entrada, já evitaria essa mistura de energias aí, né? Certo? Bom, outra questão aqui importante, que, por exemplo, uma coisa que não é muito boa também na entrada, logo que abre a porta de entrada, no fundo do ambiente, no mesmo ambiente dessa porta, tem uma janela grande ou uma outra porta que vai dar para outro ambiente, ou que vai sair da casa, né?
porque isso acaba gerando que um fluxo de energia, a energia entra na casa e logo sai. Para a gente saber se está tendo esse efeito, é só a gente perceber o próprio vento. Se a gente abre a porta e tiver a janela aberta no fundo, se tem um canal de vento forte, é porque essa energia da casa também está entrando e saindo, certo? Porque o vento, inclusive, conduz, o vento acelera essa energia, esse ki, né, do ambiente. Né? Então, se eu deixo um vento que entra forte na casa e sai forte, ele acaba levando a energia da casa, isso acaba enfraquecendo a casa. Se entrar uma brisa suave, por exemplo, e se distribuir pela casa, ela vai estar conduzindo essa energia, é muito saudável. Agora, um vento forte que entra e sai rápido e vai desgastar. Agora, tem um detalhe: mesmo estando a porta fechada e essa janela fechada, que gera esse canal de vento, mesmo sem estar o vento ali, o que ele flui, independente do vento. E mesmo estando a porta fechada, ele vai estar fluindo. Então, mesmo com a porta fechada, isso não é uma boa situação, que vai ter essa tendência da energia entrar rápido na casa e sair rápido. Nesses casos, o que acontece? É bom botar entre essa porta e essa janela do fundo, que vai gerar esse fluxo, botar algum elemento, mais ou menos afastado da porta de entrada, uns 3 metros afastado. Pode ser alguma planta, né, ou um biombo, né, que vai quebrar um pouco esse fluxo direto aí entre a porta de entrada e uma janela de fundo, certo? Bom, vamos ver a outra questão, os alinhamentos internos das portas. Isso a gente vai ver muito comum em corredores, aí, né, em apartamentos ou casas. Né? Então aqui está mostrando nesse slide, nessa imagem aqui, uma situação que seria interessante, que o ideal é essas portas, né? Então aqui, por exemplo, é um corredor, que, por exemplo, estaria dando acesso a 2 quartos diferentes. Então essa configuração aqui, vê que as portas não estão alinhadas, estão desalinhadas totalmente. Isso é bom porque essa energia ela vai penetrar num ambiente, no outro, separadamente, certo? Isso ajuda o que? A manter as pessoas que estão usando esse quarto, ajuda a manter um padrão aí de relacionamento entre eles mais respeitoso. Cada um respeita o seu tempo, o seu espaço, o seu momento. Né? Então, esse tipo de fluxo de energia nessas portas, ela induz, digamos assim, o ser humano que mora nesse local a ter um padrão mais harmonioso aí de relacionamento. Como se fossem 2 bocas, né? Essa porta dos quartos. Cada uma fala no momento. Uma fala, outra ouve, depois outra fala. Então é um diálogo aí, né? Essa outra configuração, elas já estão alinhadas frente a frente. Né? Então há muita comunicação dessa energia de um com o outro. A tendência é gerar uma certa confrontação, né? No sentido de as pessoas, esse tipo de relacionamento entre eles, pode ser pai, filho, ou 2 irmãos, não sei, né? ou em 2 salas dentro de um escritório de trabalho. A tendência, quando está esse padrão de alinhamento, é influenciar na psique humana no sentido de cada um quer impor a sua ideia, como se fossem 2 bocas falando ao mesmo tempo. Né? Então, isso é interessante, que o Feng Shui nessa tradição também vai ver esse tipo de padrões da edificação, da arquitetura, né, da planta, e ver que aquilo influencia no ser humano. Obviamente que não determina, né, mas é uma influência que acontece de fato, né, digamos assim. Então esse alinhamento frente a frente não é o ideal, porque vai ter essa tendência à confrontação. Esse outro slide aqui, nessa imagem da esquerda, né, aí vê que tem 2 portas frente a frente, mas elas estão com um leve desalinhamento, certo? Isso aí é praticamente um erro de projeto, né? Que o certo é, se está frente a frente, é melhor alinhar, né? Certo? E esse desalinhamento é como se fosse aquele padrão de um ficar intrometendo na vida do outro, vai ficar um padrão mais atritivo. Essa contato da energia entre um e outro fica atritivo, certo? Então a tendência é gerar mais confrontações um com o outro, né?
cada um quer impor mais a sua ideia de maneira mais contundente que a anterior. A anterior que a gente viu foi essa, né? Então aqui há uma tendência a uma intromissão um no outro, mas de uma maneira um pouco mais tranquila. E aqui é mais atritiva. E lembrando, né, que isso inclusive geralmente acontece quando é algo mal projetado, né, o projeto arquitetônico mal feito, ou quando faz alguma reforma também sem critério. Aí muda, põe uma porta, né, mas não alinha com a outra, porque tinha um pilar ali que não deu para alinhar. Então, um projeto bem feito normalmente já vai ter ou essa porta bem alinhadinha na frente da outra, ou desalinhada, como a gente viu antes. Outra questão aqui dessa imagem da direita, né, são várias portas juntas, né, no mesmo ambiente, num corredor estreito ainda, né? Então também isso não é uma situação muito ideal, né? Porque é uma tendência a ter muitas bocas falando ao mesmo tempo, cada um querendo, muito preocupado com o outro, querendo se intrometer na vida do outro, querendo impor suas ideias, né? Então, inclusive aqui embaixo, né, vê que tem, nessa parte de baixo da imagem da direita, vê que tem um banheirinho ali com a porta de frente para outro ambiente. Por exemplo, se esse outro ambiente é uma cozinha, que isso acontece às vezes, é aquela situação semelhante à porta de entrada com o banheiro na entrada. Então, estão muito próximos aí o banheiro e a cozinha, a porta delas, né? E também são energias diferentes. A cozinha é um ambiente em que você está produzindo, né, essa alimentação que vai ser um tipo de qi também, né, um alimento, que vai dar vitalidade para o ser humano. Então é um ciclo aí de geração de energia. E o banheiro é um ciclo de final, é o final de ciclo. Né, essa é uma energia já que está sendo, tem que ser absorvida, renovada, né, que vai entrar no sanitário, nos ralos todos. Então esse alinhamento muito próximo aí também gera uma certa mistura de energia aí que pede a qualidade, né? Essa alimentação vai ficar menos qualificada, essa energia dela. Certo? Nesses casos assim, quando a gente vai projetar, a gente já evita isso no início. Né? Agora, quando já existe, que é muito comum, né? A gente tem que usar, por exemplo, ali entre o banheiro e a cozinha, algum tipo de elemento que dispersasse essa energia, que essa energia que está indo do banheiro para a cozinha, houvesse algum elemento que dispersasse. Isso tem algumas linhas de Feng Shui que tem algumas soluções para isso. Às vezes o pessoal tem alguns mestres de Feng Shui que indicam, né, entre uma e outra, às vezes botar no próprio teto pendurado algum tipo de mobile, né, que tem vários objetos pendurados, ou inclusive às vezes indicam uma bola de cristal multifacetada, né, que essa bolinha teria assim como a gente joga um feixe de luz nessa bolinha de cristal, ele gera ele quebra a luz branca em várias cores, né, como as cores do arco-íris, né. Então essa bolinha também, essa energia que passa por ela também dá uma dispersada na energia. Então são chamados de dispersores. Ele poderia ser usado tanto aqui entre o banheiro e a cozinha, nessa parte de baixo, e também lá nessa parte que tem as três portas juntas ali, né, que também gera uma mistura muito grande de energia. Né? Então entre essas três portas também poderia botar um dispersor, ele pode botar um mobile, né, até alguma luminária, né, mas que dentro dessa luminária possa colocar de repente essa bolinha de cristal aí que ela teria esse efeito aí, né? Lembrando que essa bola de cristal é usada em algumas linhas do Feng Shui, outras não gosto de usar, né? Na minha experiência, ela é bem efetiva. Eu gosto de usar essa bolinha de cristal aí, né, para dispersar essas energias. Dando continuidade aqui, os corredores, que já praticamente já estávamos falando deles, né, da questão, o foco no alinhamento da porta, mas agora vamos focar no corredor em si. O corredor é uma circulação, né? Ele vai circular, as pessoas vão circular para ter acesso a outros ambientes. O ideal num bom projeto é ter o mínimo corredor possível, né? A menor quantidade de corredor, porque é uma área que não se ocupa geralmente, né? É uma área que só se passa. Então,
Em corredores como esses, já estreitinhos aí, o ideal é que seja também um ambiente interessante, que também use alguma cor também apropriada, né? Uma cor alegre, viva aí. O uso de cores sempre tem que ter uma análise mais profunda, que tem que ver o local dentro da planta baixa em que essa cor é adequada, né? Porque cada cor está ligada a um dos elementos, né? Dos 5 elementos, então. Mas em geral, esse corredor tem uma cor interessante, né? Às vezes pode colocar a cor numa uma parede, na outra deixar outra cor, né? Pode ter quadros também. Como é um corredor, né? É bom ter quadros pequenos, porque um quadro grande tem que ter uma distância para poder observar e admirar um quadro desse. Então, um quadro em corredor, pequenos quadros, fazendo alguma composição com eles. Isso ajuda também esse espaço a ficar mais dinamizado. E o fim de um corredor, o final de um corredor também. Essa imagem da esquerda, por exemplo, o final do corredor é uma parede, né, sem nenhuma porta. Né? Então, esse fundo de corredor pode ser botar uma prateleirazinha com alguma escultura, até com uma iluminação especial, ou um quadro mais interessante, né? Que dê um. Quando você entra naquele corredor, ele vai ter imagens interessantes. Isso tudo ajuda aí a esse ambiente que vai distribuir as energias, inclusive, ser um ambiente saudável. Essa passagem tem que ser saudável, seja com uma beleza, com uma certa estética. Isso tudo ajuda, influencia na qualidade do espaço. Certo? E também o ideal, um corredor é ser iluminado. No caso de casas, né? Pode ter, às vezes, uma iluminação zenital, que chama, ou seja, alguma iluminação natural vindo de cima, né? Uma abertura, né? Que possa vir, que possa iluminar naturalmente. Né? Certo? Os corredores, sempre evitar um corredor muito estreito e longo, corredor profundo, aí mais de 3 4 metros, né? Que inclusive isso gera uma certa aceleração da energia. É como se fosse um acelerador de energia. Então, esse ki que está fluindo na casa, quando ele entra nesse corredor, ele, como se fosse essa pressão do ambiente, aumenta a velocidade, essa energia, esse ki, ele começa a ficar mais nocivo, certo? É um efeito semelhante, não sei se já perceberam, por exemplo, às vezes em cidades com vários prédios muito próximos do outro, não é? Avenidas movimentadas, às vezes centro da cidade, às vezes a gente vê que naquela avenida surge canaliza um vento, né? E forte ali. Então é como se fosse um afunilamento, né? Então que acelera esse vento. Então internamente na casa esse corredor também longo e também gera essa aceleração desse ki. Aqui, por exemplo, na imagem da direita, no final do corredor tem uma porta. Imagino que ali seja um quarto nessa porta. Como é um corredor já um pouco longo e estreito, a tendência nesse corredor, nesse quarto, no final do corredor, a energia fica muito forte, um padrão vibratório muito dinâmico demais. Né? Certo? E a tendência é quem mora nesse quarto ter um sono mais irrequieto, a pessoa está com um padrão mental mais irrequieto, mais ansiedade, porque a energia vem muito forte ali. Certo? E principalmente, né, se a pessoa está num quarto, no fundo de um corredor, evitar que a cama fique alinhada com essa porta. Que aí a energia vem direta do corredor para a pessoa. Aí o efeito é bem mais nocivo. Nesses casos a gente vê, às vezes a pessoa mora ali já há alguns anos, então ela tem um sono superficial, um sono irrequieto, dorme mal, né, recompõe poucas energias. E às vezes quando tira daquele alinhamento com a porta, muda bastante, às vezes acaba com o problema. Certo? Então ficar atento com esse fundo de corredor aí, evitar botar a cama alinhada aí, né? É um espaço que seria melhor para um escritório, local de trabalho, que essa energia mais acelerada não afetaria tanto. Certo? Bom, e também outra questão, num projeto, a gente pode evitar um corredor. Às vezes, em vez de um corredor, você pode criar um ambiente de transição. Né? Uma sala íntima, às vezes uma sala que pode ser uma biblioteca com livros, uma poltrona para leitura, certo? Então, isso acontece às vezes, sei lá, no segundo pavimento, às vezes, né, esse espaço que vai distribuir para os quartos, às vezes de ser um corredor, ele vira um ambiente, às vezes de 2 metros por 2 metros, depende da escala do projeto. Né?
E às vezes ali tem até um frigobarzinho, uma pia embutida em algum local, que possa ser esse ambiente assim já de transição dos quartos, que a pessoa pode pegar alguma comida ali ou lavar algo rápido, né? Bom, são várias possibilidades, né? Certo? Então esses são os corredores aí também. Vamos adiante. Outra questão é a questão do teto, tá? De uma casa, a inclinação do teto, por exemplo, que vamos ver, né? Então, esse exemplo aqui à esquerda acima está mostrando um teto inclinado, que às vezes é uma solução que às vezes fica até bonita, assim, conforme o acabamento, né? Aquele madeiramento, né? E às vezes é uma solução boa para ampliar um ambiente. Às vezes, por exemplo, no segundo pavimento, às vezes o pé direito é baixo, né? A altura do piso ao teto é baixo, então, em vez de botar forro, já deixa o próprio inclinação do telhado com revestimento que já dá amplia mais o ambiente. Só que isso tem alguns fatores aí que afetam um pouco o fluxo da energia, né? Então, quando tem um teto inclinado, esse padrão de circulação da energia fica um pouco, digamos que, distorcido, né? Aqui nessa imagem, né, da esquerda acima, né, vê que esse fluxo de energia está mostrando essa setinha descendente, né? Ela está mostrando que, por exemplo, naquele ambiente que na parte mais baixa do telhado, em que o pé direito é mais baixo, a energia fica muito comprimida, digamos assim, certo? Na parte mais alta, onde está a cama, por exemplo, ali, né? Aquele é um desenho de uma cama, ali a energia está mais fluida, digamos assim, mas na parte que o pé direito é mais baixo, ela dá uma comprimida. Então, nessa parte mais baixa, não é bom ter cama, certo? O próprio desenho já está indicando, a cama é bom ficar na parte mais alta desse pé direito, certo? Porque aí não vai ter essa pressão energética. Então, quando a pessoa dorme nessa cama com o pé direito mais baixo, aí mais comprimido, vai dar uma pressão energética e a tendência a afetar a qualidade do sono, certo? Então, o ideal é ter o teto seja paralelo ao piso. Isso vai dar um padrão de fluxo de energia mais homogêneo, mais harmonizador aí, certo? E aqui nesse outro exemplo aqui abaixo, né, que tem uma questão que também afeta o teto, são as vigas, né? Uma viga é esse elemento estrutural, né? Geralmente pode ser de concreto, pode ser de madeira, né? Mas ela é um elemento que está sustentando aí ou o telhado ou a laje, né? Normalmente essa viga no teto ela fica embutida na parede. Então um projeto bem realizado, né? Bem projetado, a gente nem vê essas vigas, porque elas estão por trás das paredes, né? Certo? Agora é comum, não é raro a gente ver essas vigas expostas. Essa viga exposta, qual o problema dela? Ela, como essa imagem está mostrando aqui, né? Ela gera um padrão comprimido naquele ponto. Ela vai ter um resultante, um foco magnético, digamos assim, bem, que vai gerar uma pressão embaixo dele, certo? Qual o problema disso? Se lá embaixo dessa viga não tiver um local de permanência, não tem problema. Se eu só passar embaixo dessa viga, não vai afetar em praticamente nada. É desprezível esse efeito. Agora, quando eu estou dormindo embaixo de uma viga, ou trabalhando, ficando um bom tempo, né, estudando numa mesa, né, isso já vai afetar de uma maneira mais forte o nosso padrão de vida, certo? Então é um elemento que tem que estar bem atento, que às vezes a gente não conhece, não sabe sobre esse fator, e está dormindo ali embaixo de uma cama, às vezes há anos, né, e tem uma viga passando no seu corpo. Principalmente se essa viga está direcionada para a direção entre a cabeça e o diafragma. Sempre é uma região mais frágil nossa, tem mais órgãos, né, tudo. Então, se ficar, por exemplo, a viga em cima dos seus pés, ela vai afetar também o seu campo magnético, mas afeta menos que tivesse essa região do abdômen e a cabeça. Então, nesse caso, a solução primeira seria botar a cama em outro local, né, que não tivesse essa viga embaixo, né. Às vezes não tem jeito, que às vezes não tem outro local para botar a cama, né. Se botar um forro de gesso ou de PVC, qualquer forro, que esconda essa viga, ela já vai
tirar esse efeito negativo dela, porque esse efeito tem muito a ver com o padrão do fluxo da energia. Então, se o teto ficar homogêneo, se for ficar homogêneo e a viga ficar no fundo, já vai acabar com esse problema aí, certo? Então, são soluções aí. Existem umas linhas do Feng Shui que falam em botar flautas de bambu, né? Na minha prática, eu nunca vi isso ser muito efetivo, né? O que é efetivo ou é esconder a viga ou mudar a cama de lugar aí, certo? Às vezes tem pessoas que põem também algumas linhas de Feng Shui que põem uma bolinha de cristal multifacetada pendurada ali nela. Também eu já testei isso, não vi muita efetividade, né? Mas são possibilidades aí, né? Lembrando, né, abrindo um parênteses aqui, que o Feng Shui tem várias linhas diferentes, né? Tem várias abordagens, escolas diferentes, com foco diferente, mais especializado num tipo de energia, a energia, a influência do campo magnético da Terra, outras é na energia da própria casa. Então, existem várias abordagens que muitas delas são complementares, certo? Mas que no processo de aprendizado Feng Shui tem muito, a pessoa tem que ir canalizando, né, um tipo de linha ou de escola que ela entende mais, mas não quer dizer que não possa usar outras linhas aí. Certo? Então, de telhado, de teto aí seria essa ideia básica. Bom, aqui tem o próximo slide, outro fator também, que são as quinas. Na China também é chamada de setas venenosas ou flechas venenosas, né? Essa quina tem essa imagem aqui da planta baixa do quarto, né? Que é o que? É o encontro de duas paredes, né? Então essas paredes aí, elas se encontram no ângulo de 90 graus. Aí na imagem está vendo aqui que está mostrando uma setinha, né, em direção à cama, né? Então o que acontece? Essa energia que está fluindo no ambiente, ela vai ser influenciada pela própria geometria do ambiente, né? Pelo espaço em si. Então quando tem essas duas paredes se encontrando em quina, nesse ângulo de 90 graus, vai gerar uma resultante energética, digamos assim, um fluxo energético muito contundente, certo? E tem que ver exatamente essa direção, né, específica, como está mostrando aqui. É como se fosse uma bissetriz desse grande ângulo, né, que vai nessa direção. Então, também essa quina, ela tem um efeito semelhante à viga, aí, né? Vai gerar uma energia contundente. E qual o problema dela? O único problema dela é quando ela está direcionada também para um local de muita permanência, certo? Ou um local que você vai dormir, ou trabalhar, ou estudar, né? Ou às vezes também um sofá que você fica muito tempo nele lendo, algo assim. Então, principalmente, uma base assim, mais de 2 horas de permanência num local desse, com a quina apontada, isso já vai afetar seu padrão energético, certo? Vai gerar um desequilíbrio. Então, mesma coisa. Também teria que, a primeira coisa, mudar a cama de lugar, certo? Uma solução melhor que tem mudar de lugar. Não tem como mudar. Às vezes tem certos apartamentos ou casas que realmente a cama só encaixa no local. É cada vez mais comum isso, os apartamentos muito pequenos, né? Então dá muito pouca flexibilidade. Inclusive é uma boa dica, quando vai escolher um local para morar, né? É bom não ser aqueles locais mínimos, né? Mas até é melhor comprar um apartamento com um pouquinho mais antigo, mas claro que esteja bem conservado, né? E que tenha um espaço mais generoso, que isso vai dar flexibilidade. A gente às vezes pode botar a cama num canto ou no outro, né? Então, essa quina aí, nesse caso, se não tem como mudar a cama, uma solução seria o quê? Pode fazer uma reforma nessa quina, se fizer abaular a quina, por exemplo, arredondar essa quina, um pequeno arredondamento já tira esse efeito, né? Ou o chanfrar, como fala, né? Chanfrar já seria deixar reta ali essa quina, né? Cortar ela, uma parte dela, né? Isso pode ser pouca coisa, 1 centímetro ou 2 já resolveria, né? Então, se você tirar essa junção pontiaguda ou deixar baulada ou chanfrada, já quebra esse efeito, certo? Outra solução também é colocar algum objeto entre essa quina e a pessoa que está recebendo essa flecha, digamos. Pode ser uma planta, né, uma planta colocada ali já
com a folhagem envolvendo essa quina, ou às vezes também um objeto, uma escultura que fique próximo da quina em que absorva um pouco aquilo, né? E também tem algumas tradições que falam a própria bola, essa bolinha de cristal multifacetada pendura ali no teto, que fique de alguma maneira entre a quina e a pessoa. Então, por essa bolinha ter essa capacidade de ser um dispersor energético, ela também teria esse efeito. Mas lembrando, a melhor solução é tirar a cama ou tirar o efeito ou arredondar aquela quina ali. Certo? Uma planta também é uma boa solução. Ah, mas planta num quarto não pode colocar, porque a planta à noite solta gás carbônico. Uma planta só ou duas ali, o gás carbônico que ela solta é muito pouco, não vai afetar muito. É como se tivesse uma criança dormindo no quarto. Então, não tem problema. O ruim é botar um monte de plantas no quarto, aí realmente vai afetar. Essa quina também tem que ser observada não só dentro do espaço, na nossa casa ou do nosso escritório, também fora. Às vezes tem certas casas ou prédios, né, que também esse alinhamento das paredes externas do prédio pode gerar uma quina, uma resultante que vai na sua direção da sua casa. Aqui nessa imagem da direita está mostrando como se fosse uma vista de cima, né? Tem essa rua, né? E está mostrando o telhadinho das casas. Então, às vezes pode ser um prédio aí, né? Inclusive tem prédios, hoje em dia tem feito muito prédios, uma sacada pontuda, né? Quanto menor esse ângulo dessa quina, maior o efeito, maior o efeito. Então, uma quina de 90 graus já leva um efeito. Agora, se for um ângulo menor de 60 graus, de 30, é como uma flecha, vai ficando a ponta mais afiada. Certo? E é comum a gente ver, eu ando às vezes na cidade, vejo prédios com sacadas ou uma ponta dessas paredes bem contundentes. Aí. Então a gente tem que observar, ficar atento se essa quina, aí, digamos assim, não está indo em direção a um quarto, a um escritório da pessoa, que isso também pode afetar, certo? Agora lembrando, se for aqui nesse caso à direita, se fosse todo casas térreas aí, né? O fato de ter uma rua entre uma casa e outra já afetaria, já diminuiria esse efeito dessa seta. Uma rua também conduz energia. Então, entre uma casa e outra, você tem uma rua passando, já ele elimina esse efeito da seta. Agora, outra coisa comum, às vezes um prédio. Eu moro num prédio e tem outro prédio do lado que tem uma ponta dele que está apontando justo para o meu quarto. Né? Aí, nesse caso, já a rua lá embaixo não vai afetar. Então, do segundo andar para cima, essa energia da rua que dissiparia essa seta já não dissipa mais. Certo? Então, teria que usar aí, ou mudar a cama de lugar, para não ficar alinhado com aquela seta, ou usar também algum dispersor aí, né? Pode ser aquele sino dos ventos, né? Tem algumas linhas que gostam de usar sino dos ventos. Nesse caso é interessante, porque como o sino dos ventos são vários elementos pendurados nele, um mobile também pode botar dentro da casa, entre essa seta que está vindo de fora e o local que você está. Né? Também pode ser botado esse dispersor para evitar isso. Bom, aqui é uma imagem de uma viga, eu botei fora da ordem aqui. Então aqui é uma imagem para a gente ver aquele caso que a gente falou da viga, aqui mostrando uma viga exposta. Nesse caso aqui, a viga está em cima de um sofá, né? Então ela só afetaria a qualidade da pessoa, a energética da pessoa, se a pessoa ficar sentada justamente embaixo dessa viga por mais de 2 horas, algo assim. Então se a pessoa todo dia sentar lá, fica no mesmo lugar, isso vai afetando a energia da pessoa individual. Então o ideal é sentar em outro local, ou mudar o sofá de local também. Certo? Então, mas é uma imagem mais para mostrar a viga que a gente tinha falado antes. Escadas. Bom, outra questão também importante são as escadas. Né? Teriam várias implicações, era um assunto um pouco mais longo, vou falar só de uma maneira mais geral aí, né? Via de regra, a escada ela conduz a energia de um ambiente para o outro, do térreo para o segundo andar. Né? Essa energia, o que a gente falou que é importante essa energia que entra pela porta, mas ela vai entrar por toda janela e todos os ambientes vai ter uma circulação de energia. Mas essa entrada da porta principal, e no caso do segundo andar,
essa subida dessa energia na escada também ela é importante aí para dar a qualidade geral desse ambiente do segundo andar. Via de regra, o quê? Que essa escada seja o mais agradável possível, o fluxo dela. Então, se a pessoa sobe nessa escada, ela tem um patamar intermediário, né? Ela tem a largura agradável, não é uma escada muito estreita, né? E o percurso é agradável de subir, é semelhante ao fluxo dessa energia que está subindo. Ou seja, é uma escada fluida, certo? Então aqui tem um exemplo dessa escada em caracol, né? Essa que está embaixo aí, né? A esquerda embaixo. Então vê que é um pilarzinho estreito e que é aquela escada que você sobe girando. Então geralmente é uma escada desconfortável, né? Porque até o pé que pisa nos degraus, o piso dos degraus, ele geralmente não é muito agradável. Você vai girando também, né? Então é um movimento muito gira, às vezes pode ficar até tonto se a pessoa é muito sensível. Certo? Então é uma escada aí que não é muito agradável de subir. E também esse contato do térreo com o pavimento superior, né, tem algumas linhas que chamam até como se fosse um efeito de saca-rolha. Né? Então essa energia ela fica muito mal distribuída, ela é como se fosse já um padrão ruim aí de distribuição. Então essa escada é bom evitar ela com a escada principal. Agora aqui, por exemplo, em cima mostra uma escada também que ela é circular, só que o eixo central é muito mais largo, né? Então ela gera um movimento de circulação mais suave. Então essa é uma escada bem agradável de subir. E também, via de regra, essas escadas é bom estarem iluminadas, deve ter uma iluminação natural, uma boa abertura de uma janela que ilumine ela, é importante. Que a luz ela sempre dinamiza o ambiente, ela vitaliza. Então, essa escada é bom estar bem vitalizada. Certo? Então, é bom ter uma escada bonita. Também no percurso da escada, conforme for o ambiente, pode ter alguma escultura, pode ter algum quadro pequeno. Então, é importante ter uma questão bem iluminada, bem fluida ali, esse ambiente aí. Aqui à direita tem outra questão, que são escadas vazadas, que chama, né? Então ela tem o piso onde a gente pisa, né? E tem a parte da frente do piso, é chamada de espelho. Então ela não teria o espelho, ela só teria essa parte do piso, então ela é vazada. Nesses casos, essa energia que passa do andar do térreo para o andar superior vai ter sempre um certo desgaste ali, porque entre cada degrau vai ter um pouco dessa energia vai ficar embaixo, digamos assim, né? Então, nesse caso, o pavimento superior tem uma tendência a ficar um pouco mais fraca a energia dele, certo? Agora, não quer dizer que não possa usar essa escada. Lembrando, o Feng Shui não vai ser limitante, né? Vai dar critérios, digamos assim. Porque eu mesmo, como arquiteto, já fiz vários projetos em que tem essa escada, porque ela vai dar muita transparência, conforme o ambiente vai ficar um ambiente mais fluido, com mais transparência. Então, pode ser uma boa solução essa escada. Mas tem esse problema. Então, o que se faz? Às vezes, como uma solução para esse problema, pode botar embaixo da escada algumas holofotes que iluminem de baixo para cima, certo? Inclusive, embaixo desse ambiente, se botar plantas mais verticais, certo? Com a verticalidade, né? Essa verticalidade da planta, essa energia da planta ajuda também a que essa energia ela siga o seu caminho para cima e não desça tanto, né? Então, são algumas possibilidades de reequilibrar essas plantas aí. Aqui tem uma imagem dessa escada, né, vazada, né? Vê que pode ser uma solução bem interessante aí, né? Então vê que aqui está uma escada bem iluminada, um fluxo reto, direto, né? O dela teria até um patamar central, né, para dar uma paradinha, né? Agora, qual o problema daqui? Vê que é vazado e embaixo não tem nada. Então, embaixo desses escadas seria um bom local para ter algum vaso, algum jardinzinho de inverno, com essas plantas verticais. Né? E à noite, uma iluminação de um holofote de baixo para cima, que vai jogar essa luz nos próprios degraus. Isso ajudaria a equilibrar esse problema aí. Outra questão são as janelas. Janelas na tradição chinesa é chamada de os olhos da casa, né?
Então é como se fosse o contato da casa com o exterior. Então, esse contato é importante, né? Então, inclusive, é bom ter uma boa paisagem, obviamente. Tudo que a gente está vendo fora da casa é importante, coisa que a gente não fica atento. Mas se eu estou vendo é porque aquela luz lá, sei lá, se tem uma vista na frente da minha casa de um parque, e eu olho na janela, estou vendo aquele parque, é porque tem os fótons, né? A luz está vindo, refletindo no parque e está chegando nos meus olhos, por isso que eu estou vendo ela, né? Certo? Então, de alguma maneira, a energia daquele parque está em contato comigo também. Então é bom ter na vista da casa ou do apartamento umas vistas mais agradáveis, amplas, né? Interessantes, bonitas, né? E evitar as vistas feias ou ambientes degradados, assim, né? Sei lá, terrenos baldios com lixo, né? Então é buscar imagens agradáveis aí. E quanto à janela em si, o ideal é que ela abra o seu vão, né? O vão da janela, ela tem uma abertura total, de 100%, né? Por exemplo, essa janela está vendo da direita em cima, né? Essa janela verde com as flores na frente, né? Então vê que ela abre essas duas folhas da janela, abre totalmente e toda essa abertura da janela tá total. Já nessa janela da esquerda, essa janela com potinhos de correr, né? A esquerda em cima, ela vai abrir uma folha dessa correndo e sempre vai ficar metade do vão da janela fechado. Então ela tem uma abertura de 50%. Então isso não gera uma boa comunicação com o espaço externo. Lembrando, aí também flui energia, está entrando energia. Seria semelhante à pálpebra, as folhas, né, as potinhas da janela, seria semelhante à pálpebra do olho. Então, a gente teria que ter o quê? Uma pálpebra que possa abrir totalmente, e que se precisar fechar, ela fecha, se precisar ficar na metade, ela fecha. Mas se essas janelas que só fica a metade aberta, como se fosse sempre essa pálpebra fechada. Então vai entrar menos luz, né? Vai entrar menos energia, menos Ki, certo? Então o ideal é uma porta que abra total aí, né? Aqui eu botei alguns exemplos de janelas, né? Aqui embaixo, à esquerda, tem essa janela, tem gente que chama de janela camarão, né? Mas é tipo uma janela sanfona, que também chama, né? Essa janela também ela recolhe dos dois lados. Inclusive tem sido muito usado em blindex, em varandas de blindex, onde vai fechar uma varanda, né? Com esse tipo de fechamento, que ela vai correndo e fica toda na lateral, então abre todo o vão. Então também isso é uma ótima solução para a janela, né? Aí tem essa de baixo da direita, que é tipo um basculante, ou também essa está mais para o máximo ar, que chama, né? Ela é muito usada aqui, por exemplo, agora eu estou aqui em Brasília, então, nas nossas quadras do plano piloto é muito usada essa janela máximo ar aí, né? Essa janela, qual o problema? Ela tem uma abertura muito pequena, então do vão ela vai abrir e de alguma maneira sempre o contato visual com o meio externo vai ser através do vidro da janela, certo? Por exemplo, se essa janela estiver empoeirada, né? Que aqui em Brasília agora está tendo uma período de seca, então tem muita poeira, então é difícil manter a janela limpa todo dia, né? Então você vai estar sempre olhando para a janela, para o meio externo com essa poeira, com essa sujeira, então isso gera um certo incômodo inconsciente na gente, como se fosse algo sempre, essa energia de fora está sempre, eu estou vendo ela, percebendo com uma distorção aí, digamos assim. Então essa janela não é muito adequada aí, digamos assim, a nível de Feng Shui. Então quando está projetando uma casa, vai escolher um outro local, é bom evitar. Se já tem, né, não vai dar para reformar, isso tudo vai equilibrar com outras soluções. O Feng Shui vai estar sempre vitalizando outros elementos da casa que compensa isso, né? Nunca vai ter uma casa, um edifício com 100% equilibrado, né? Então é importante a gente saber disso para poder reconhecer que algo não está bom, que tem que compensar em outras coisas. Então essa janela aí mesmo não é muito adequada. Tem esse outro tipo de janela, né, tipo uma seteira que chama, né? Alguns locais chamam de seteira. Essa abertura mais vertical, né, essa janela do meio. Ela está uma abertura pivotante, ela tem um eixo no centro, né, que ela gira. Essa janela também, ela vai gerar muito mais abertura, vai quase 100% de abertura, né, do vão, né?
Aí vai ficar sempre aquela, no centro dela, aquela janela girada, né? Então isso também geralmente atrapalha a visão do meio externo. Então ela também gera um padrão aí de visual meio ruim, né? Mas é melhor que uma Máximo A, por exemplo, né? Ou essa basculante aí que a gente falou, certo? Então janelas manter limpas, né? É bom também, a janela é um elemento importante para controle da iluminação. E a iluminação no Feng Shui é só um capítulo à parte, né? Mas ela vai ser fundamental. A luz ela sempre gera mais vitalidade, deixa o ambiente mais alegre, né? Só que também essa luz eu tenho que saber, tem hora que eu tenho que fechar essa luz, na hora de dormir e outros momentos. Então é importante que essas janelas aí elas já tenham alguns temor de venezianas, né? Que contenham a luz e também a própria ventilação. Ou pode botar também sistema de cortinas para compensar, mas a janela vai ser um elemento que temos que estar atento nesse controle da luminosidade e do vento também, certo? Para manter um vento que não seja nem muito forte e nem muito fraco, certo? Bom, essa é a ideia de hoje, nós abordar esses elementos, né? Isso é importante para a gente fazer uma leitura do espaço que a gente vive, lembrando que a gente sempre vai ver desses locais e vai ver que não está o ideal, né? Então, às vezes acontece muito quando eu dou curso presencial e tudo. A gente vai ver, meu quarto não tem tal problema, meu casa tem um corredor. Então, de alguma maneira, é importante a gente perceber esses problemas para poder buscar soluções. Então, o Feng Shui sempre vai dar uma solução, ou pelo menos algum paliativo, né? Então, o Feng Shui está aí para isso, para ajudar a gente a reconhecer, entender o espaço, né? E ter elementos e ferramentas para sempre qualificar. E a gente sempre vai ter algum recurso, alguma postura dentro do Feng Shui para melhorar o ambiente, certo? Ou seja, não é para a gente não tem que buscar um ambiente perfeito e ficar neurótico. As pessoas ficam neuróticas. Minha casa, minha janela não tem abertura 100%. Não tem, faz parte. Aí eu posso fazer outros elementos, trabalhar na iluminação, nas cores, no layout. Então o Feng Shui veio aí para a gente, para qualificar a vida da gente, para melhorar, para dar recursos, porque isso tudo vai afetar, né? Toda essa qualidade do nosso espaço vai nos afetar em vários níveis, né? Um espaço saudável a gente vai ter mais criatividade, vai ter uma melhor qualidade de relacionamento com as pessoas, vai ter mais ritmo de trabalho, certo? Ajuda em todos os aspectos, melhor sono, né? Então são fatores aí que a gente deveria conhecer, pelo menos a nível básico, para poder lidar com seus ambientes. E quem é profissional da área, né, quem trabalha com arquitetura, com design, interiores, ou paisagismo, urbanismo, é fundamental, algo que a gente tem que conhecer para gerar esses ambientes não só funcionais, estéticos, mas que sejam saudáveis, certo? E para isso a gente tem que ter uma noção boa do Feng Shui. Então agradeço a todos aí por quem assistiu, e nós vamos continuar toda semana fazendo uma live. No caso específico da semana que vem,